A chuva caía sobre os jardins da mansão Monteiro, como se o céu tivesse decidido lavar, naquela noite, todas as mentiras escondidas sob o mármore claro, as grades altas e as janelas acesas. Helena Almeida estava parada no vestíbulo, com uma mão protegendo o ventre ainda pequeno e a outra segurando a alça de uma mala velha. Seus cabelos escuros grudavam nas têmporas, embora ela ainda não tivesse saído para a tempestade. O frio vinha de dentro da casa, dos olhos de Rafael, da sentença que ele acabara de pronunciar. Rafael Monteiro permanecia diante dela com o paletó aberto, a gravata afrouxada e o rosto endurecido por uma fúria que parecia ensaiada por muitas vozes. Atrás dele, Beatriz observava tudo da escadaria, elegante e imóvel, como uma juíza satisfeita com a própria condenação. Lívia, sentada no sofá lateral, fingia conter lágrimas que ninguém lhe pedira. Helena via cada detalhe, cada respiração falsa, cada silêncio calculado, e compreendia que aquela cena não nascera naquela noite. Fora preparada antes, longe dela, enquanto seu casamento ainda parecia respirar. "Você vai sair agora", disse Rafael, sem elevar a voz, e isso tornou a crueldade mais limpa. "Não vou permitir que transforme meu nome em escândalo." Helena sentiu o bebê se aquietar dentro dela, ou talvez fosse apenas o próprio corpo tentando sobreviver ao golpe. Havia 3 meses que ela carregava aquela vida, 3 meses de náuseas silenciosas, exames escondidos na bolsa, pequenos sonhos guardados como sementes. E ali estava o pai da criança, chamando o filho de vergonha antes mesmo de ouvir seu coração. "Você leu o laudo sem me perguntar nada", respondeu Helena, a voz baixa, firme demais para o gosto de Beatriz. Acreditou em uma folha entregue por pessoas que sempre desejaram me ver fora desta casa. Rafael apertou a mandíbula, mas não deu um passo. O orgulho dele era uma armadura cara e pesada. Desde menino, aprendera que admitir dúvida era parecer fraco. Helena conhecia aquela fraqueza disfarçada de autoridade. Conhecia o homem que tremia por dentro sempre que a mãe franzia os lábios. Beatriz desceu 2 degraus, deixando o perfume caro invadir o ar já sufocante. "Não dramatize, Helena. Você recebeu mais do que merecia nesta família. Rafael está sendo generoso ao evitar uma exposição pública." A palavra generoso cortou mais que a acusação. Helena olhou para a mulher que, durante 2 anos, chamara de nora apenas quando havia convidados. Nos corredores, Beatriz a tratava como uma falha no projeto perfeito dos Monteiro, uma moça sem sobrenome poderoso, inteligente demais para obedecer e pobre demais para ser respeitada. Lívia levou um lenço aos olhos secos. "Eu sinto muito. Nunca quis que chegasse a esse ponto." Helena virou lentamente o rosto para ela. Lívia Araújo fora apresentada como amiga antiga da família, consultora de imagem, quase uma irmã de Rafael. Na verdade, circulava pela mansão como proprietária de um lugar perdido, observando Helena com doçura venenosa. Não precisava levantar a voz. Semeava pequenas dúvidas, pequenas ausências, pequenos comentários sobre horários, telefonemas e consultas médicas. Uma mulher como Lívia não atacava de frente. Ela ensinava os outros a atacarem por ela. Helena não respondeu a Lívia, porque certas mentiras cresciam quando recebiam atenção. Em vez disso, abriu a bolsa e retirou uma pasta fina, protegida por plástico. Dentro estavam cópias de notas, memorandos e relatórios que encontrara nas últimas semanas, enquanto trabalhava informalmente na revisão de risco de uma subsidiária do Grupo Monteiro. Rafael nunca a apresentara como profissional. Para ele, era conveniente dizer que a esposa ajudava com números. Mas Helena era mais que isso. Antes do casamento, havia sido a analista mais jovem a identificar fraudes em uma instituição regional. "Há algo errado nas contas da Atlântica Norte", disse ela, estendendo a pasta. "Contratos duplicados, fornecedores fantasmas, repasses sem lastro. Eu tentei falar com você ontem, mas sua mãe me impediu." Rafael nem olhou os documentos. Esse gesto, mais do que qualquer palavra, mostrou a Helena que a condenação já estava decidida. Ele não queria fatos. Queria uma justificativa moral para expulsar a mulher que começara a enxergar a podridão de sua empresa. Rafael acreditava estar protegendo a honra. Na verdade, protegia o mecanismo que o devoraria. Beatriz soltou uma risada curta. Agora ela tenta transformar adultério em auditoria. É quase criativo. Rafael ruborizou, ferido na vaidade, e arrancou a pasta das mãos de Helena apenas para jogá-la sobre a mesa sem abrir. "Chega. Você sempre foi fria, sempre olhando tudo como se fosse superior." Achou que eu não perceberia? Helena sentiu a humilhação subir pela garganta.
mas não permitiu que virasse choro. Ele confundia lucidez com frieza, porque nunca soubera lidar com uma mulher que pensava antes de suplicar. Eu não peço que confie em mim por amor, disse Helena. Peço que confirme os exames em outro laboratório, que verifique as datas, que leia o que está naquela pasta. Rafael deu um passo, com quem havia dividido manhãs calmas, cafés frios, promessas tímidas. Mas a sombra de Beatriz se moveu no alto da escada, e ele voltou a endurecer. Não vou discutir paternidade com uma mulher que me envergonhou. A frase caiu pesada, definitiva, covarde. Helena respirou devagar. No quarto, suas roupas tinham sido retiradas do armário por uma empregada constrangida. Joias dadas no casamento continuavam sobre a penteadeira, porque Beatriz fizera questão de dizer que pertenciam à família. Helena não as queria. Levava apenas documentos pessoais, 2 mudas de roupa, um casaco, uma pequena fotografia de sua mãe falecida e um USB escondido no forro interno da mala. Nele havia cópias digitais dos arquivos que Rafael se recusara a ler. Ela não sabia ainda como usaria aquilo, apenas sabia que precisava sobreviver. O relógio antigo da sala marcou 11 horas. O som pareceu dividir a vida de Helena em antes e depois. Rafael virou-se para o segurança próximo à porta. Chame um carro. Beatriz interveio com doçura cruel. Não é necessário. Ela disse tantas vezes que era independente. Que prove. O segurança hesitou, mas obedeceu ao silêncio do patrão. Helena ajeitou a alça da mala no ombro. Não havia gritos. Não havia pratos quebrados. A violência mais profunda naquela casa usava sapatos polidos e frases educadas. Quando Helena atravessou a porta principal, a chuva recebeu com uma força quase física. A escadaria de pedra estava escorregadia, e por um segundo sua mão buscou o corrimão para proteger o corpo. Rafael ficou sob o abrigo da entrada, sem avançar. O rosto dele desaparecia e reaparecia entre relâmpagos, belo, tenso, miseravelmente pequeno. Helena não olhou para trás no primeiro degrau, nem no segundo. Só no último permitiu que os olhos encontrassem os dele. Queria que Rafael se lembrasse daquele olhar quando a verdade viesse cobrar presença. Helena, ele chamou, mas não havia arrependimento na voz. Apenas o desconforto de quem percebe a própria brutalidade tarde demais para parecer nobre. Ela esperou. Rafael poderia ter dito vamos conversar, eu errei, vamos ao hospital, vamos ao laboratório. Disse apenas, não use meu sobrenome. Helena sentiu algo se partir sem ruído. A partir daquele instante, o casamento deixou de ser ferida e virou prova. Fique com ele, respondeu ela. Há nomes que pesam mais que malas. Então seguiu pela alameda encharcada. O portão abriu lentamente, como se a própria mansão relutasse em perder sua testemunha mais perigosa. Do lado de fora, a rua estava quase vazia, iluminada por postes trêmulos. Helena caminhou até o ponto de táxi mais próximo, a mala batendo contra a perna, o vestido molhado colando na pele. A cada passo, uma dor fina atravessava seu baixo ventre, e ela diminuía o ritmo sem se permitir parar. Pensava no bebê, não em Rafael. Pensava em respirar, chegar a algum lugar seco, manter a criança segura. A primeira farmácia aberta ficava a 4 quarteirões. Helena entrou deixando rastros de água no piso branco, e a atendente ergueu os olhos com susto. Moça, você está bem? Por um instante, a pergunta simples quase destruiu sua resistência. Ninguém na mansão perguntara aquilo. Helena apoiou a mala no chão e pediu um telefone. Ligou para Clara Menezes, a única amiga que conservara fora do círculo Monteiro. Médica obstetra de plantão em um hospital público naquela noite. Quando Clara atendeu, Helena disse apenas o necessário, porque sobreviver exigia economia de palavras. Clara chegou em menos de 20 minutos, dirigindo um carro pequeno, com o jaleco jogado no banco de trás e o rosto marcado por preocupação furiosa. Ao ver Helena encolhida perto da vitrine, saiu sem desligar o motor. Entra. Agora. Helena obedeceu, e só quando o cinto de segurança passou sobre seu peito, percebeu que as mãos tremiam. Clara notou o gesto protetor sobre o ventre e engoliu a raiva. Não perguntou detalhes enquanto acelerava. Havia momentos em que a amizade verdadeira entendia que a dor precisava primeiro de abrigo. No hospital as luzes eram fortes e o cheiro de antisséptico parecia agressivo, mas Helena se agarrou àquela impessoalidade como a uma bênção. Clara pediu exames, verificou sinais, acompanhou a ultrassonografia com os olhos fixos na tela. O silêncio até o primeiro batimento foi uma eternidade comprimida. Quando o som rápido e insistente preencheu a sala, Helena fechou os olhos. Não chorou alto.
Apenas deixou uma lágrima escorrer até a orelha. Clara tocou seu ombro. Ele está aqui, forte, mais teimoso que todos eles. Helena sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso mínimo, exausto, quase invisível. A palavra forte encontrou lugar dentro dela. Rafael podia duvidar, Beatriz podia tramar, Lívia podia representar sua peça com lágrimas emprestadas, mas nenhuma daquelas pessoas tinha poder sobre aquele som. O bebê existia, íntegro, insistente. Helena pediu para ouvir novamente, e Clara aumentou o volume por alguns segundos. Naquela batida, havia uma promessa que nenhuma certidão de casamento alcançava. Helena entendeu que, dali em diante, sua vida não seria sobre recuperar um homem, mas proteger uma verdade. Enquanto Helena repousava em uma maca, Clara ligou para Augusto Viana, advogado aposentado que fora amigo do pai de Helena. Ele chegou perto de 2 da manhã, vestindo um casaco amassado e carregando uma pasta de couro antiga. Augusto tinha a serenidade de quem vira muitas injustiças e sobrevivera sem fazer paz com nenhuma. Ouviu o relato sem interromper, apenas anotando nomes, horários e frases importantes. Quando Helena mencionou o laudo de paternidade que Rafael recebera, os olhos do advogado se estreitaram. Um exame sem coleta acompanhada é papel decorado. Helena retirou o USB do forro da mala com cuidado. A pequena peça preta parecia insignificante sob a luz fria, mas Augusto a recebeu como quem segura uma chave. Isto contém arquivos da Atlântica Norte. Não sei tudo o que significam, mas sei que não são normais. Augusto olhou para Clara, depois para Helena. Você entende que isso pode ser mais perigoso que uma briga de casal? Helena assentiu. A fadiga não apagava sua clareza. Foi por isso que me expulsaram. O bebê foi a desculpa. Os números são um medo. Na mansão, naquela mesma madrugada, Rafael bebia sozinho no escritório. A pasta jogada por Helena continuava sobre a mesa, manchada por gotas trazidas do vestíbulo. Ele a encarava como se documentos pudessem acusar em silêncio. Beatriz entrou sem bater, impecável mesmo àquela hora, e colocou a mão no ombro do filho. Você fez o necessário. Rafael queria acreditar. Queria que a frase da mãe servisse de absolvição. Mas uma lembrança incômoda atravessava a embriaguez. Helena nunca mentia quando falava baixo. Mentia menos ainda quando não pedia nada. Ela parecia convencida, murmurou Rafael. Beatriz retirou a mão e a temperatura do cômodo pareceu cair. Mulheres como ela sobrevivem convencendo os outros. Você herdará uma empresa, Rafael, não uma novela sentimental. Ele abaixou os olhos, envergonhado pela própria dúvida. Beatriz sabia tocar exatamente nessa ferida. Desde a morte do pai, Rafael lutava para provar que merecia comandar um império familiar. A mãe transformara essa insegurança em coleira. Lívia, entrando depois com passos suaves, trouxe café e uma compaixão fabricada que terminou de fechar a prisão. Talvez seja melhor mandar alguém acompanhar os movimentos dela, sugeriu Lívia, sem encarar diretamente Beatriz. Não por medo, claro, apenas para evitar escândalos. Rafael franziu o senho. Ela está grávida. A frase escapou antes que ele pudesse revesti-la de desprezo. Beatriz percebeu e atacou com calma. Grávida de quem, meu filho? O silêncio que se seguiu foi vencido pela covardia. Rafael desviou o olhar. E Lívia aproveitou para recolher a pasta sobre a mesa. Eu posso entregar isso ao departamento jurídico. Rafael concordou, sem notar o alívio quase imperceptível no rosto dela. No hospital, Helena dormiu pouco. Cada vez que fechava os olhos, via a porta da mansão, o rosto de Rafael sob a luz dos relâmpagos, a elegância venenosa de Beatriz. Mas algo mudara. A dor continuava, porém já não ocupava todo o espaço. Clara deixou uma sacola com roupas secas. Augusto prometeu guardar cópias do USB e providenciar uma notificação formal exigindo o exame legítimo. Helena ouviu tudo com atenção. Sua tristeza não a tornava passiva. Ao contrário, tornava cada decisão mais limpa. Quem perdera tudo não podia ser comprado com medo. Pela manhã, a chuva cessou e a cidade amanheceu com poças refletindo um céu pálido. Helena recebeu alta com recomendações de repouso, vitaminas e cuidado emocional, como se o coração aceitasse prescrição médica. Do lado de fora, Clara perguntou para onde ela queria ir. Helena pensou nos hotéis que não poderia pagar, nos parentes distantes que fariam perguntas demais, nos corredores da mansão onde sua ausência já estaria sendo reescrita como culpa. Então lembrou de uma antiga casa de sua mãe em Paraty, simples, fechada havia anos, longe o bastante para respirar. Paraty, respondeu. Clara abriu a boca para protestar, mas Augusto, que caminhava ao lado delas, assentiu devagar.
É um bom lugar para desaparecer por alguns dias e pensar com calma. Helena olhou para a avenida movimentada. Desaparecer não era fugir. Fugir seria deixar que Beatriz e Lívia contassem sua história. Desaparecer por enquanto era proteger a criança, organizar provas, recuperar forças. Ela não tinha dinheiro sobrando, não tinha marido, não tinha sobrenome útil. Tinha, no entanto, conhecimento, memória e uma paciência que seus inimigos confundiriam com derrota. Antes de entrar no carro de Clara, Helena ligou o celular antigo que Rafael não havia pensado em bloquear. Havia mensagens de números desconhecidos, provavelmente curiosos treinados pela família para medir sua queda. Uma delas vinha de Rafael, enviada às 4h17 da manhã. Dizia apenas que ela deveria procurar seus direitos por meios discretos. Helena leu 2 vezes, não por esperança, mas para entender a extensão da cegueira dele. Depois apagou a mensagem sem responder. A descrição que ele desejava era a sombra onde os culpados prosperavam. Na estrada rumo ao litoral, o mar apareceu primeiro como uma faixa cinzenta no horizonte. Helena manteve a mão sobre o ventre e sentiu, entre o enjoo e o cansaço, uma calma estranha. Não sabia onde estaria no mês seguinte, nem como enfrentaria o poder dos Monteiro, nem que nome daria ao bebê se fosse menino ou menina. Sabia apenas que não voltaria pela porta dos fundos da vida de Rafael. Quando retornasse, seria pela entrada principal, diante de todos, carregando provas, dignidade e uma verdade impossível de ajoelhar. Atrás dela, na cidade, Beatriz ordenava que funcionários limpassem qualquer sinal da noite anterior, como se pisos secos apagassem crimes morais. Lívia guardava arquivos em uma pasta particular, certa de que Helena estava quebrada demais para compreender o tamanho da guerra. Rafael vestia outro terno e preparava o rosto para uma reunião, repetindo para si mesmo que fizera o correto. Nenhum deles imaginava que, naquela estrada molhada, a mulher expulsa sem dinheiro começava a se tornar a adversária que nenhum contrato, mentira ou sobrenome conseguiria deter. A casa de Paraty cheirava a madeira úmida, salo antigo e memórias que Helena não sabia se queria reencontrar. Clara empurrou as janelas emperradas, enquanto Augusto verificava fechaduras, tomadas e torneiras com a paciência de quem media riscos antes de permitir descanso. O lugar era pequeno, com paredes claras descascadas pelo tempo e um quintal onde ervas cresciam sem ordem. Para Helena, porém, aquela casa tinha algo que a mansão jamais oferecera. Ninguém ali a vigiava, ninguém interpretava seu silêncio como culpa, ninguém mandava que ela desaparecesse por vergonha. Nos primeiros dias, Helena quase não falava. Sentava-se perto da janela da cozinha, embrulhada em um xale de sua mãe, observando a chuva fina bater nas folhas da goiabeira. O corpo pedia repouso, mas a mente insistia em revisar cada frase dita naquela noite, cada olhar, cada gesto de Rafael antes de escolher a crueldade. Às vezes, a dor vinha como uma onda tão forte que ela precisava apoiar as 2 mãos na mesa. Não era saudade. Era a humilhação tentando convencer sua alma de que tinha sido pequena. Clara voltou à cidade depois de organizar consultas com uma médica local, deixando instruções escritas em letras grandes e uma ameaça carinhosa para que Helena obedecesse ao repouso. Augusto permaneceu mais 2 dias, catalogando os arquivos salvos na pequena unidade de armazenamento e criando cópias protegidas. Ele não era homem de exageros, por isso sua testa franzida assustava mais que qualquer discurso. Havia pagamentos fracionados, empresas abertas no nome de pessoas simples, contratos assinados por diretores que fingiam não conhecer uns aos outros. Aquilo não era descuido, era método. Você encontrou a borda de um poço, disse Augusto, fechando o computador antigo que trouxera na mala. Ainda não sabemos a profundidade. Helena estava sentada diante dele, pálida, mas atenta. A gravidez a deixava exausta, e mesmo assim sua mente atravessava números como quem segue rastros na areia molhada. A Atlântica Norte não era o objetivo final, respondeu ela. Era uma passagem. O dinheiro entrava por contratos de consultoria e saía como compra de participação em empresas menores. Augusto a observou com respeito silencioso. Rafael perdera mais que uma esposa. Perdera a única pessoa que poderia tê-lo salvado cedo. Enquanto Helena aprendia a respirar no isolamento, a mansão Monteiro se tornava palco de uma tranquilidade falsa. Rafael mantinha a rotina de reuniões, almoços com investidores e discursos sobre expansão, mas havia uma sombra em seus olhos que irritava Beatriz.
Ele evitava o antigo quarto do casal e desviava sempre que alguém mencionava Helena. Lívia ocupava esse vazio com delicadeza calculada, enviando flores para a sala, organizando jantares e falando de futuro em frases suaves. Rafael aceitava a presença dela não por amor, mas porque a culpa suportava melhor uma plateia que a transformasse em coragem. Beatriz, por sua vez, não perdia tempo com emoções. Reuniu 2 diretores de confiança e exigiu que qualquer documento revisado por Helena fosse recolhido, substituído ou destruído. Não admitia falhas porque construíra sua autoridade sobre a ilusão de controle absoluto. Desde a morte do marido, aprendera a comandar pelo medo e pelo favor, distribuindo promoções como moedas e ameaças como orações. Para ela, Helena era uma inconveniência doméstica que se atrevera a enxergar engrenagens empresariais. O erro de Beatriz foi confundir exílio com cegueira. Os meses avançaram devagar, marcados por consultas, enjoos, noites sem sono e pequenas tarefas que devolviam a Helena a posse do próprio corpo. Ela consertou o portão com a ajuda de um vizinho, pintou um quarto pequeno de azul claro, costurou cortinas simples e vendeu 2 joias herdadas da mãe para pagar exames. Não havia glamour em sua reconstrução. Havia contas sobre a mesa, medo de faltar dinheiro e solidão no fim da tarde. Ainda assim, cada objeto escolhido por ela parecia uma vitória contra a casa de onde fora expulsa. No 6º mês de gravidez, Helena recebeu a primeira resposta formal de Rafael. O advogado da família negava qualquer obrigação. Chamava sua gravidez de assunto extraconjugal e oferecia uma quantia discreta para encerrar futuras reivindicações. Augusto leu a carta em voz alta com desprezo controlado. Helena ficou imóvel até o fim, depois pediu uma caneta. Escreveu no canto inferior que recusava qualquer acordo sem exame legítimo, reconhecimento público da tentativa de difamação e preservação completa dos documentos empresariais relacionados à Atlântica Norte. Augusto sorriu sem alegria. A mulher ferida continuava estrategista. A resposta nunca chegou. No lugar dela, vieram rumores. Uma conhecida distante telefonou para perguntar se era verdade que Helena fugira com dívidas. Outra mencionou que Lívia estava cada vez mais presente ao lado de Rafael. Uma terceira, fingindo preocupação, insinuou que Beatriz lamentava ter acolhido alguém tão ingrato. Helena desligou cada chamada com educação, mas depois ficava longos minutos olhando o mar. Descobriu que a reputação de uma mulher podia ser ferida por pessoas que jamais a haviam escutado. Também descobriu que sobreviver ao julgamento alheio era um treinamento doloroso para batalhas maiores. Miguel nasceu numa madrugada de vento forte, quando as janelas da maternidade tremiam como velas de barco. Clara chegou de viagem pouco antes do parto, suada, descabelada e firme como uma comandante em guerra. Helena suportou as dores com os dentes cerrados, segurando a mão da amiga até deixar marcas. Quando o menino chorou pequeno e indignado, ela riu chorando pela primeira vez em muitos meses. O rosto dele trazia traços que nenhum laudo falso poderia apagar, mas Helena não pensou em Rafael naquele instante. Pensou apenas que a vida tinha vencido a expulsão. Clara colocou Miguel no peito de Helena, e o mundo se reduziu ao calor frágil daquele corpo. O menino abriu a boca buscando alimento, os olhos fechados contra a luz, as mãos minúsculas tocando a pele da mãe, como se a reconhecesse desde sempre. Helena sentiu uma força silenciosa atravessar suas ruínas. Não era a força barulhenta da vingança, nem a dureza amarga de quem esquece o amor. Era algo mais profundo, a certeza de que sua dignidade agora tinha nome, peso, respiração e futuro. A maternidade trouxe ternura e medo em medidas iguais. Miguel acordava muitas vezes, chorava com cólicas e adormecia apenas quando Helena caminhava pela sala cantando baixinho. Ela aprendia a trabalhar com o bebê no colo, revisando planilhas para comerciantes locais, calculando riscos para pequenas pousadas e orientando pescadores endividados a renegociar contratos abusivos. No início, aceitava pagamentos modestos, às vezes em dinheiro, às vezes em comida, reparos ou favores. Não era o mundo financeiro elegante que Rafael habitava. Era mais real, mais honesto e exigia dela inteligência sem arrogância. A notícia de que uma mulher discreta resolvia problemas difíceis começou a circular pela cidade. Um dono de marina evitou a falência depois que Helena descobriu cobranças duplicadas em financiamentos. Uma cooperativa de artesãs conseguiu crédito porque ela reorganizou balanços abandonados.
Uma viúva recuperou um terreno quase perdido para agiotas por meio de documentos que ninguém tivera paciência de ler. Helena não fazia milagres. Fazia perguntas certas, lia letras pequenas, desconfiava de facilidades e protegia os vulneráveis de contratos escritos para aprisioná-los. Cada caso lapidava a profissional que a humilhação tentara enterrar. Augusto visitava Paraty uma vez por mês, trazendo livros jurídicos, notícias da capital e avanços lentos sobre a investigação. Ele descobrira que a empresa responsável pelo laudo contra Helena existia em endereço compartilhado com outras firmas sem funcionários reais. O técnico que assinara o documento havia sumido depois de receber depósito, vindo de uma conta ligada a uma consultoria contratada pela Atlântica Norte. O caminho era sinuoso, mas começava a apontar para Lívia. Helena ouviu a informação segurando Miguel adormecido. Não demonstrou surpresa. A inveja dela sempre tivera disciplina. Na capital, Rafael começou a sentir os primeiros abalos do império. Um contrato internacional atrasou, bancos exigiram garantias extras e investidores antes dóceis passaram a fazer perguntas. Beatriz culpava a instabilidade do mercado, diretores menores e a ausência de visão dos concorrentes. Lívia aconselhava paciência enquanto fortalecia seus próprios vínculos com os homens que movimentavam os esquemas. Rafael, pressionado, sentia a falta de Helena em momentos absurdamente específicos, como diante de uma planilha confusa ou de uma cláusula que ele não compreendia inteiramente. O orgulho, porém, ainda era mais alto que a lucidez. Ele chegou a procurar notícias dela uma vez, tarde da noite, quando a mansão estava silenciosa. Um antigo motorista comentou que Helena vivia no litoral e tinha dado à luz. Rafael ficou parado junto à janela por muito tempo, segurando um copo sem beber. A ideia de um bebê real, com rosto e choro, atravessou a muralha que ele erguera contra a dúvida. Mas Beatriz percebeu a investigação discreta e reagiu rápido. No dia seguinte, apresentou novos papéis, novas insinuações, novos relatos fabricados. Rafael escolheu novamente a covardia, porque a verdade exigiria ajoelhar-se diante da própria culpa. Helena não esperava arrependimento. Essa expectativa tinha morrido antes de Miguel nascer. Sua rotina agora era feita de mamadeiras, consultas, trabalho e noites em que estudava estruturas societárias, enquanto o filho dormia em um berço ao lado da mesa. Com o tempo, atraiu clientes maiores. Um empresário de São Paulo, impressionado com sua precisão, indicou seu nome para uma firma de investimentos em recuperação judicial. Helena aceitou o projeto sem sair de Paraty, negociando por chamadas de vídeo, enviando pareceres impecáveis e recusando qualquer tentativa de pagamento informal. Sua ética era fronteira e arma. Aos 2 anos de Miguel, Helena já comandava uma pequena equipe remota. Contratou uma jovem contadora chamada Joana, que havia sido dispensada de um banco por denunciar metas abusivas, e um analista chamado Caio, tímido, brilhante e incapaz de tolerar números falsos. Eles trabalhavam em horários estranhos, entre risadas de criança ao fundo e pilhas de documentos. Helena liderava sem gritar. Exigia rigor, mas protegia sua equipe do medo que conhecera de perto. Aos poucos, a empresa informal ganhou nome, carteira de clientes e reputação. Onde Beatriz via uma exilada, o mercado começava a ver competência. Foi Caio quem encontrou o elo mais claro entre a Atlântica Norte e o círculo íntimo dos Monteiro. Uma sequência de pagamentos saía de contratos de treinamento financeiro e terminava em uma sociedade controlada por intermediários de Lívia. Joana, revisando atas antigas, descobriu que Beatriz autorizara uma reestruturação que permitia desviar recursos sem passar por auditoria independente. Augusto transformou os achados em relatórios juridicamente seguros. Helena lia tudo com uma calma que inquietava os outros. Não buscava uma explosão pública precipitada. Queria uma construção tão sólida que nenhum sobrenome pudesse derrubá-la. Miguel crescia alheio à sombra do pai, embora às vezes fizesse perguntas que atravessavam Helena como agulhas. "Todo mundo tem papai?" perguntou certa tarde, enquanto desenhava barcos tortos no chão da cozinha. Helena se abaixou ao lado dele, segurando a vontade de responder com ressentimento. "Todo mundo nasce de uma história, meu amor. Algumas histórias são simples, outras precisam de tempo para serem contadas direito." Miguel aceitou a frase com a sabedoria distraída das crianças e voltou aos lápis. Helena ficou olhando para ele, sabendo que a verdade também precisava de idade para não virar peso.
No terceiro ano, Rafael viu uma fotografia sem querer. Um fornecedor de Paraty mostrava imagens de uma festa comunitária, e entre bandeirinhas coloridas aparecia Helena segurando Miguel no colo. O menino ria, com os olhos muito parecidos aos dele quando criança. Rafael sentiu o ar faltar. Pediu a foto, ampliou, fingiu indiferença e passou a tarde incapaz de assinar documentos. Lívia percebeu o choque e, naquela noite, procurou Beatriz. As duas entenderam que o tempo já não era aliado. Um menino podia desfazer mentiras que adultos sustentavam com advogados. Beatriz decidiu atacar por outro caminho. Mandou um investigador levantar dívidas, clientes, amizades e qualquer fragilidade de Helena. O relatório voltou frustrante. A mulher vivia de modo simples, pagava impostos, ajudava vizinhos e não aceitava dinheiro suspeito. Restava transformar virtude em arrogância, independência em ambição, silêncio em chantagem. Beatriz conhecia bem essa arte. Começou a plantar comentários em círculos empresariais, sugerindo que Helena usava informações roubadas da família Monteiro para crescer. A acusação era perigosa, mas também útil. Confirmava, sem querer, que Beatriz temia o que Helena sabia. Helena recebeu a notícia por Augusto e não demonstrou surpresa. Estava no escritório pequeno que montara na varanda, com Miguel dormindo em uma rede próxima. O vento mexia papéis presos por uma pedra, e o mar parecia calmo demais para o tamanho da decisão diante dela. Se eles estão falando em informações roubadas, estão preparando defesa antes da acusação, disse. Augusto concordou. E também tentando assustar seus clientes. Helena olhou para os relatórios empilhados. A hora de apenas reunir provas estava terminando. Em breve, precisaria escolher o campo de batalha. A oportunidade surgiu por meio de um convite inesperado. Um fundo de investimentos éticos, conhecido por recuperar empresas contaminadas por má gestão, procurava uma diretora de análise para projetos complexos. O presidente do fundo havia lido 3 pareceres de Helena e queria encontrá-la pessoalmente. Ela viajou para São Paulo com Miguel e Clara, que se ofereceu para acompanhá-la sem aceitar recusa. Na reunião, homens de terno caro tentaram testá-la com perguntas agressivas. Helena respondeu uma a uma, sem vaidade, demonstrando falhas que eles não tinham visto e soluções que ninguém havia considerado. Ao final, o presidente do fundo ficou em silêncio antes de sorrir. A senhora não apenas lê números, a senhora escuta o que eles tentam esconder. Helena aceitou o cargo com condições claras. Teria autonomia técnica, equipe própria e direito de recusar projetos que violassem critérios legais. Não queria poder para repetir abusos. Queria alcance para impedir que eles se disfarçassem de negócios respeitáveis. Na volta para Paraty, Miguel dormiu no banco traseiro segurando um carrinho vermelho. Clara olhou para a amiga e percebeu que algo definitivo havia mudado. Helena já não sobrevivia. Ela avançava. O novo cargo trouxe recursos, contatos e acesso a bancos de dados antes inalcançáveis. Também trouxe inimigos mais atentos. A equipe de Helena cresceu, e Joana assumiu parte das operações enquanto Caio mergulhava em mapas financeiros complexos. Um nome apareceu várias vezes em operações paralelas dos Monteiro, sempre protegido por camadas de empresas. Lívia. Outro nome surgia em aprovações estratégicas, não como vítima, mas como arquiteta. Beatriz. Rafael aparecia menos como autor e mais como herdeiro negligente, beneficiário de uma máquina que não quis compreender. Essa distinção não o inocentava, apenas tornava sua queda mais triste. Numa noite em que Miguel completou 4 anos, Helena ficou sozinha depois da festa simples no quintal. Havia balões murchos nas cadeiras, farelos de bolo sobre a mesa e brinquedos espalhados pelo chão. O filho dormia exausto, feliz, protegido por uma rede de pessoas que não tinham o sangue dele, mas possuíam lealdade. Helena pegou a fotografia da mãe, a mesma que levara na mala naquela noite de chuva, e a colocou ao lado dos relatórios finais. Eu não vou voltar para pedir lugar, sussurrou. Vou voltar para fechar a porta que eles abriram. No 5º ano, a crise dos Monteiro deixou de ser rumor e virou manchete econômica. Bancos recusavam crédito, acionistas exigiam auditoria e fornecedores ameaçavam romper contratos. O fundo onde Helena trabalhava recebeu proposta para avaliar uma possível reestruturação do grupo. O nome Monteiro apareceu na pauta de uma reunião numa manhã clara, projetado na tela diante de 20 executivos. Alguns colegas olharam para ela com curiosidade, sabendo apenas fragmentos de sua história. Helena permaneceu serena.
Por dentro, o passado ergueu a cabeça. Não como ferida aberta, mas como inimigo finalmente alcançável. Depois da reunião, ela caminhou até a janela do prédio alto e viu a cidade se estender sob o sol, imensa, indiferente, cheia de portas fechadas e abertas. Rafael estava do outro lado de uma dessas portas, cercado pelos escombros de escolhas que chamara de honra. Beatriz ainda acreditava que influência comprava silêncio. Lívia ainda confundia beleza com imunidade. Helena pensou em Miguel, em sua risada, em suas perguntas, no direito de crescer sem carregar uma mentira no lugar do sobrenome. Então ligou para Augusto. Sua voz saiu tranquila, quase suave. Prepare tudo. Está na hora. Helena voltou à capital numa manhã de céu limpo, 5 anos depois da noite em que atravessara o portão dos Monteiros sob chuva e desprezo. O carro enviado pelo Fundo Horizonte parou diante de um edifício de vidro, onde repórteres econômicos aguardavam declarações sobre a possível reestruturação do grupo familiar mais comentado da semana. Ela desceu sem pressa, usando um terninho azul escuro, os cabelos presos na nuca e uma pasta fina sob o braço. Ninguém naquela calçada viu a mulher expulsa. Viram apenas uma executiva que parecia impossível de intimidar. Miguel estava em um apartamento discreto a poucas quadras dali, sob os cuidados de Clara, que fingia saber desenhar dinossauros para manter o menino ocupado. Helena havia decidido não expô-lo antes de compreender todos os riscos. O filho perguntara por que não poderia ir ao escritório da mãe naquele dia, e ela respondera que certas portas precisavam ser abertas primeiro por adultos. Miguel aceitara com um suspiro dramático, herdado de ninguém que ela conhecesse, e lhe dera um beijo pegajoso de geleia. Esse beijo ainda aquecia sua pele quando ela entrou no prédio. No último andar, Rafael Monteiro esperava cercado por assessores, advogados e diretores que falavam baixo demais para parecerem seguros. Ele estava mais magro, com fios grisalhos nas têmporas e olheiras que os ternos caros não escondiam. Ao ouvir passos firmes no corredor, levantou a cabeça por puro hábito de comando. Quando viu Helena, o mundo dele perdeu por alguns segundos a ordem conhecida. A mulher que ele guardara como lembrança de queda voltava como parte da solução que sua empresa implorava para receber. Helena percebeu o choque e não lhe concedeu abrigo. Cumprimentou primeiro o presidente do fundo, depois os demais presentes, e só então voltou os olhos para Rafael. Senhor Monteiro. A formalidade o atingiu com precisão maior que um insulto. Durante anos, ele imaginara reencontros possíveis, alguns cheios de acusações, outros de lágrimas, talvez um pedido de explicação. Nunca imaginara essa distância polida, profissional, como se o passado fosse um documento arquivado, não uma ferida. Ele estendeu a mão tarde demais. Helena apertou-a por um instante exato e soltou. A sala de reuniões possuía uma mesa longa, telas acesas e garrafas de água alinhadas com perfeição inútil. Helena ocupou a cadeira indicada sem pedir permissão a Rafael. Abriu a pasta e distribuiu um resumo técnico para cada participante. Falou sobre endividamento, perda de credibilidade, contratos frágeis e ausência de controles independentes. Sua voz não vacilava, mas também não humilhava. Ela não precisava levantar o tom para dominar o espaço. Cada número citado parecia retirar uma máscara, e os diretores começaram a se mover nas cadeiras com desconforto crescente. Rafael tentava acompanhar a exposição, mas a mente tropeçava em lembranças. Via Helena molhada no vestíbulo, Helena pedindo outro exame, Helena oferecendo uma pasta que ele jogara sobre a mesa sem ler. Agora, diante dele, a mesma mulher apontava falhas que seus consultores ignoraram durante meses. Ele sentiu uma vergonha física, quente, subindo pelo pescoço. Beatriz, sentada à sua direita, manteve o rosto imóvel, mas os dedos apertaram a caneta com força. Lívia, presente como consultora de comunicação, sorriu pouco. Ela reconhecia perigo quando ele vinha vestido de serenidade. A proposta do Fundo Horizonte é simples, disse Helena, passando ao último slide. Não haverá aporte sem abertura integral de livros, suspensão de contratos com partes relacionadas e auditoria externa escolhida pelo fundo. Um diretor mais velho protestou que aquilo feriria a autonomia do grupo. Helena o encarou com calma. A autonomia do grupo já foi ferida por anos de decisões sem transparência. O que estamos discutindo agora é se ainda existe algo a preservar. O silêncio depois da frase confirmou que muitos ali temiam a resposta. Beatriz inclinou-se para a frente, elegante como lâmina. Doutora Helena, sua firmeza é admirável,
mas talvez falte sensibilidade histórica. O Grupo Monteiro não foi construído por auditores externos. Helena sustentou o olhar dela sem rancor visível. Empresas não caem por serem auditadas, senhora Beatriz. Caem quando confundem tradição com autorização para esconder danos. A resposta atravessou a sala com uma limpeza que nenhum grito alcançaria. Rafael olhou para a mãe, esperando uma reação furiosa, mas encontrou apenas o sorriso controlado de quem começava a calcular um contra-ataque. Lívia interveio com voz macia. Também precisamos considerar a imagem pública. Uma abertura tão agressiva pode sugerir culpa antes mesmo de qualquer conclusão. Helena virou a página do relatório. Imagem sem substância é maquiagem em parede rachada. O mercado já sente o cheiro da infiltração. Alguns executivos desviaram os olhos para não demonstrar concordância. Lívia sentiu a pele gelar. Havia estudado Helena durante anos como uma adversária emocional, uma esposa ferida, uma mãe isolada. Não preparar a defesa contra aquela profissional metódica que transformava metáforas em sentença. Ao fim da reunião, o presidente do fundo pediu que Rafael decidisse em 48 horas se aceitaria as condições. Beatriz quis encerrar com cortesias, mas Helena recolheu seus papéis sem se demorar. Quando todos começaram a sair, Rafael a chamou pelo nome. O som, antigo e íntimo, pareceu deslocado naquele ambiente de vidro. Helena parou junto à porta sem se virar de imediato. Ele percebeu que qualquer palavra errada o diminuiria ainda mais. "Podemos conversar?" perguntou, e odiou o quanto a própria voz parecia menos firme que a dela. Helena virou-se. "Sobre a empresa, sim. Peça à sua equipe que agende." Rafael respirou fundo. Não é só sobre a empresa. Pela primeira vez, uma fissura de emoção atravessou o rosto dela, mas desapareceu antes que ele pudesse alcançá-la. "Durante 5 anos, senhor Monteiro, tudo que não era sobre a empresa foi tratado por seus advogados, seus rumores ou seu silêncio. Agora, meu tempo também tem regras." Ela saiu, deixando-o parado no corredor, cercado por portas automáticas e arrependimentos que ainda não tinha coragem de nomear. No elevador, Helena fechou os olhos por 3 andares. A mão que segurava a pasta doía de tanta tensão. Por fora mantivera a postura exata que treinara durante anos. Por dentro, cada segundo diante de Rafael havia exigido uma disciplina feroz. Não odiava o homem como imaginara um dia. O ódio era simples demais para aquela história. O que sentia era uma espécie de luto endurecido, misturado à lucidez de quem sabe que perdão sem verdade é apenas outra forma de abandono. Quando chegou ao apartamento, Miguel correu até ela com um desenho torto na mão. "Mamãe, fiz você como uma rainha de prédio." Clara, sentada no chão, fingiu ofensa. "Eu sugeri capa," ele recusou. Helena riu e abraçou o filho com força, sentindo o cheiro de sabonete e lápis de cor. A cidade, Rafael, Beatriz, Lívia, tudo pareceu recuar por um minuto. Miguel tocou seu rosto. "Você ganhou?" Helena beijou a testa dele. "Ainda não. Mas consegui entrar no jogo sem deixar que escolhessem minhas peças." À noite, depois que Miguel dormiu, Helena reuniu-se com Augusto, Joana e Caio, por chamada segura. Caio apresentou novas conexões entre contratos de publicidade assinados por Lívia e repasses destinados a empresas sem atividade real. Joana mostrou alterações em atas que protegiam Beatriz de responsabilização direta, mas deixavam rastros em aprovações digitais. Augusto recomendou cautela. Eles aceitarão a auditoria apenas se acreditarem que podem controlar o alcance. Helena observou a tela, pensando no olhar de Beatriz durante a reunião. "Então vamos deixar que acreditem por tempo suficiente para abrirem a primeira porta." Na mansão, o reencontro provocou estragos silenciosos. Rafael trancou-se no escritório e finalmente pediu a pasta antiga que Helena deixara na noite da expulsão. Nenhum funcionário soube encontrá-la. Lívia afirmou que o departamento jurídico arquivara tudo e talvez tivesse descartado documentos sem validade. Rafael a encarou com uma tensão nova. "Sem validade para quem?" Lívia sorriu, mas seu sorriso perdeu ritmo. Para qualquer pessoa sensata. Ela estava tentando desviar o foco. Rafael não respondeu. Pela primeira vez em anos, a explicação que antes o acalmava pareceu pobre demais. Beatriz entrou depois, dispensou Lívia com um olhar e fechou a porta. "Você não vai transformar uma reunião de crise em romance tardio." Rafael afastou-se da janela. Ela sabia das falhas antes de todos nós. A mãe ergueu o queixo. Ela sabia o que queria roubar. E por que ninguém guardou as provas disso? Beatriz ficou imóvel por um segundo mínimo, mas Rafael o viu. Era pouco, quase nada.
porém bastou para abrir um buraco no chão de suas certezas. A autoridade materna, antes absoluta, revelou uma sombra. Nos dias seguintes, Helena conduziu a análise preliminar com precisão implacável. Exigia documentos, cruzava assinaturas, identificava fornecedores repetidos sob nomes diferentes e fazia perguntas que os diretores respondiam com suor na testa. Rafael comparecia às reuniões mais calado que o habitual. Alguns o julgavam enfraquecido, outros achavam que finalmente estava ouvindo. Helena não se importava com interpretações. Sua estratégia era avançar por trilhas técnicas, onde Beatriz tinha influência, mas não domínio total. Um sistema corrupto podia comprar pessoas, não podia comprar todos os registros que esquecera espalhados. Em uma tarde cinzenta, Rafael encontrou Helena sozinha na sala de arquivos temporários. Ela revisava caixas lacradas, acompanhada apenas por um funcionário do fundo que saiu para buscar assinaturas. Rafael parou à porta, segurando uma xícara de café que não pretendia beber. "Você tem um filho?" A pergunta foi tão direta que Helena demorou um instante para levantar os olhos. Não havia surpresa nela, apenas uma parede erguida com antecedência. "Tenho." Rafael engoliu seco. "Ele tem quantos anos?" Helena fechou a pasta. "Idade suficiente para não ser usado como remendo de consciência." A frase o atingiu, mas ele não recuou. "Helena, eu vi uma foto." Ela se levantou devagar. "Fotos não são convites." Rafael colocou a xícara sobre uma prateleira, porque a mão tremia. "Ele é meu?" Durante 5 anos. Helena imaginara essa pergunta em muitas vozes, furiosa, arrogante, suplicante. Não imaginara o vazio assustado que ouviu agora. Mesmo assim, sua compaixão tinha limites. "Você teve a chance de descobrir antes que ele nascesse. Escolheu um papel falso, sua mãe, Lívia e seu orgulho. Agora seguirá o caminho legal, como qualquer homem responsável." Rafael ficou pálido. "Então existe possibilidade." Helena olhou para ele como se examinasse um contrato manchado. "Existe uma criança, Rafael." Possibilidade é palavra pequena demais. Nesse momento, o funcionário voltou e a conversa terminou sem despedida. Rafael saiu carregando algo pior que dúvida. Carregava esperança contaminada por culpa. Helena permaneceu imóvel até ouvir seus passos desaparecerem. Depois apoiou as 2 mãos na mesa e respirou. Não podia permitir que a fragilidade dele desviasse o foco. O menino que ela protegia merecia verdade, não um pai arrependido apenas quando a queda se aproximava. Lívia soube da conversa no mesmo dia por um assistente comprado. Sua reação não foi escandalosa. Fechou a porta de seu escritório, desligou o telefone e quebrou um copo contra a parede com cuidado quase elegante. Miguel era a ameaça que nenhuma campanha de imagem resolveria facilmente. Um filho verdadeiro deslocaria Rafael do medo para a culpa, e culpa masculina, quando amadurecida, podia virar rebelião contra mulheres que antes o comandavam. Lívia não amava Rafael com pureza, mas amava o lugar que ele representava. Helena estava arrancando esse lugar sem levantar a voz. Beatriz, ao receber a notícia, foi ainda mais fria. "Se o menino for dele, usaremos isso." Lívia encarou, surpresa. "Usaremos. Uma criança é sempre uma porta. Se Helena deseja reputação, não vai querer uma disputa pública de maternidade. Se deseja proteção, terá de negociar." Lívia percebeu que Beatriz não temia ferir Miguel, porque para ela pessoas eram extensões de patrimônio. Mesmo assim, algo naquela estratégia lhe pareceu perigoso. Helena não era uma jovem sozinha na chuva. Era uma mulher com aliados, documentos e uma paciência que transformava ataques em provas. 2 dias depois, Helena recebeu uma notificação indireta, cuidadosamente redigida, sugerindo que a família Monteiro poderia requerer avaliação de guarda, caso houvesse dúvida sobre a estabilidade emocional da mãe. O texto não mencionava Miguel pelo nome, mas o veneno estava claro. Clara, ao ler, xingou com uma criatividade que fez Augusto levantar as sobrancelhas. Helena permaneceu sentada, silenciosa. A ameaça tocava seu ponto mais sensível, e justamente por isso ela se recusou a reagir de modo previsível. "Eles querem que eu pare a auditoria para defender minha maternidade", disse. "Então responderemos fazendo as 2 coisas melhor." Na reunião seguinte, Helena pareceu ainda mais serena. Rafael percebeu que algo mudara, embora não soubesse o quê. Ela apresentou uma lista de documentos obrigatórios, incluindo contratos ligados a consultorias de imagem e reestruturações autorizadas por Beatriz. Lívia tentou contestar, alegando sigilo estratégico. Helena deslizou uma cópia da notificação sobre a mesa, sem explicar sua origem.
Sigilo não protege intimidação. Quanto mais tentarem sair do tema técnico para atacar minha vida pessoal, mais claro ficará que o problema da empresa não está apenas nos números. Rafael leu a folha e perdeu a cor. Pela primeira vez, ele enfrentou a mãe diante de terceiros. Quem autorizou isso? Beatriz respondeu com indignação calculada. Advogados protegem a família. Rafael bateu a mão na mesa, não com violência suficiente para assustar, mas com força bastante para romper um padrão antigo. Meu filho não é instrumento. A palavra filho caiu antes da confirmação, antes do exame, antes da coragem completa. Helena não se moveu, mas sentiu o impacto. Beatriz também. Lívia olhou para Rafael como quem vê uma porta se fechando. Na sala ninguém respirava com naturalidade. Helena recolheu a notificação. Não use uma palavra que ainda não sustentou com atos. Rafael recebeu a advertência sem defesa. O homem que 5 anos antes mandara que ela não usasse seu sobrenome agora parecia menor diante de uma responsabilidade que não podia comprar. Ainda assim, aquele pequeno confronto com Beatriz tinha valor estratégico. Mostrava que a muralha familiar apresentava rachaduras. Helena não confundiu rachadura com vitória. Sabia que estruturas podres podiam desabar sobre inocentes se derrubadas sem cálculo. Miguel continuava a ser sua primeira fronteira. Naquela noite, Helena levou Miguel para caminhar perto de uma praça iluminada. O menino falava sem parar sobre prédios altos, cachorros desconhecidos e a saudade da casa de Paraty. Ela o escutava com atenção inteira, porque o amor verdadeiro também era presença nas pequenas bobagens. Quando ele perguntou se ficariam muito tempo na capital, Helena olhou as luzes refletidas no lago artificial. Ficaremos até terminar uma coisa importante. Miguel segurou sua mão. Coisa de adulto. Ela sorriu. Coisa de coragem. Ele aceitou a resposta e pulou uma poça como se vencesse uma guerra. Do outro lado da cidade, Rafael encontrava sozinho uma cópia digital esquecida em um servidor antigo. O arquivo tinha o nome de Helena e a data da noite anterior à expulsão. Dentro, havia alertas sobre a Atlântica Norte, notas sobre fornecedores falsos e um pedido de reunião marcado para a manhã seguinte ao escândalo. Rafael leu tudo uma vez, depois outra, sentindo o chão moral desaparecer. Ela tentara avisá-lo. Ele a expulsara. Pior, alguém garantira que a acusação contra ela surgisse exatamente antes de a reunião acontecer. A coincidência morreu diante dele. Beatriz bateu à porta, mas Rafael não respondeu. Pela primeira vez na vida, ele não quis ouvir a mãe antes de ouvir os fatos. Na tela, a assinatura de Helena brilhava ao fim do relatório. Clara, profissional, leal. Ele pensou no menino da fotografia, na pergunta que fizera no arquivo, na resposta dela sobre caminhos legais. Havia uma estrada longa entre culpa e reparação, e ele sequer dera o primeiro passo. Mesmo assim, naquela madrugada, Rafael compreendeu que um dia teria de se ajoelhar. Não diante da empresa, nem da imprensa, mas diante da verdade que expulsara de casa. A primeira rachadura pública no Império Monteiro não veio de uma denúncia espetacular, mas de uma exigência técnica que parecia seca demais para assustar leigos. Helena solicitou acesso integral aos contratos assinados nos últimos 7 anos, às autorizações de pagamentos excepcionais e aos registros de alteração de fornecedores. A maioria dos diretores fingiu tratar aquilo como rotina, mas a sala mudou de temperatura. Quem sabia demais começou a sorrir menos. Quem sabia pouco percebeu que havia sobrevivido dentro de uma casa construída sobre porões trancados. Rafael assinou a autorização preliminar com uma lentidão que denunciava conflito. Beatriz o observava da ponta da mesa, os lábios imóveis, a elegância protegendo a fúria. Lívia, por sua vez, escrevia mensagens curtas no celular, sempre abaixo da linha da mesa, acreditando que ninguém notava. Helena notava tudo. Não precisava comentar. Seu poder vinha justamente dessa paciência, da capacidade de permitir que os adversários se movessem, deixassem rastros e chamassem de estratégia aquilo que, no fundo, era desespero com perfume caro. O primeiro aliado dentro do grupo surgiu onde Helena menos esperava. Mateus Duarte, gerente de conformidade, procurou-a no estacionamento ao fim de uma reunião, segurando uma pasta contra o peito como quem carregava uma pedra quente. Era um homem magro, de camisa simples e olhar cansado, alguém que passara anos obedecendo ordens pequenas para não perder o emprego. Eu tentei avisar antes, disse, olhando para os lados. Não a você, a outros. Todos mandaram arquivar. Helena não o apressou. Homens como Mateus precisavam de silêncio para escolher coragem.
Dentro da pasta havia cópias de memorandos internos, alertas ignorados e relatórios de risco alterados depois de assinados. Mateus explicava com voz baixa que Beatriz mantinha um círculo fechado de diretores, cada um responsável por uma parte do esquema, enquanto Lívia usava contratos de reputação e eventos para drenar recursos sem parecer envolvida em finanças. Rafael aparecia em aprovações finais, mas muitas delas eram baseadas em resumos falsificados. Helena ouviu sem oferecer absolvição. Negligência não era inocência. Ainda assim, a diferença entre arquiteto e cúmplice cego importaria no tribunal. Augusto recebeu os documentos naquela noite, em um apartamento protegido por cortinas fechadas e café forte. Joana e Caio trabalhavam ao lado, cruzando datas, assinaturas e valores. Clara cuidava de Miguel no quarto, inventando histórias sobre barcos que venciam tempestades, embora seus olhos voltassem à porta sempre que vozes subiam na sala. Helena permanecia de pé, diante da mesa coberta de papéis, sentindo que cada prova recuperada iluminava também a noite em que fora expulsa. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre a mentira usada para destruir uma mulher grávida antes que ela destruísse um crime. Caio encontrou o elo decisivo perto das 2 da manhã. Uma empresa de exames, usada para fabricar o laudo contra Helena, recebera pagamento indireto por meio de uma consultoria ligada a Lívia. O valor era pequeno se comparado aos desvios milionários, mas sua data era devastadora, 3 dias antes da expulsão. No mesmo período, Beatriz autorizara uma transferência emergencial, sob justificativa de crise de imagem. Joana cobriu a boca com a mão. Augusto fechou os olhos por um instante. Helena não se moveu. A prova que esperara por anos tinha o peso frio de uma lâmina. Isso basta para reabrir tudo, disse Augusto. Helena olhou para a tela onde o valor aparecia em uma linha discreta, quase tímida. A vida dela havia sido virada do avesso por uma quantia menor que o vestido usado por Lívia naquela noite. Sentiu raiva, mas a raiva não a comandou. Não basta, respondeu. Eles dirão que é coincidência, erro de fornecedor, contratação indireta. Precisamos do caminho inteiro, do pagamento até a ordem. Augusto concordou, orgulhoso e triste. Helena aprendera a não pedir justiça ajoelhada. Aprendera a cercá-la. A reação de Beatriz veio mais rápido do que esperavam. 2 jornais de negócios publicaram notas insinuando que a executiva responsável pela auditoria do Fundo Horizonte tinha ligação emocional com o Grupo Monteiro e poderia agir por vingança pessoal. Um colunista social, alimentado por fontes anônimas, escreveu que Helena teria reaparecido com o filho para pressionar Rafael durante a crise. As palavras eram elegantes o bastante para evitar processos imediatos e sujas o bastante para cumprir o objetivo. O veneno não precisava provar nada, bastava entrar na conversa pública. Clara leu as notas em voz alta e quase jogou o celular contra a parede. Miguel brincava na varanda, sem entender por que os adultos tinham ficado tão sérios. Helena pediu que ninguém reagisse ainda. Sentou-se ao lado do filho, amarrou o cadarço dele e perguntou se queria desenhar depois do almoço. A normalidade era uma escolha estratégica, mas também era amor. Ela não permitiria que Lívia transformasse cada minuto da infância de Miguel em sombra. Por dentro, no entanto, uma promessa endurecia. Atacar uma mãe era previsível. Usar uma criança era imperdoável. Rafael apareceu no apartamento naquela tarde, sem assessores e sem avisar. Clara abriu a porta com uma expressão que faria homens mais sábios recuarem. Helena permitiu que ele entrasse apenas na sala. Miguel estava no quarto, protegido por uma música baixa e pelos desenhos de Clara. Rafael parecia destruído pela leitura das notícias. Eu não autorizei isso, disse antes de qualquer saudação. Helena ficou diante dele, braços cruzados. A sua vida inteira foi construída sobre coisas que você não autorizou, mas aceitou porque eram convenientes. Ele recebeu a frase como merecia. Eu encontrei arquivos. Encontrei o relatório que você tentou me entregar. Helena não demonstrou surpresa. 5 anos atrasado. Rafael abaixou o olhar. Eu sei. O silêncio que se abriu não tinha perdão, apenas reconhecimento de ruínas. Ele então tirou do bolso uma pequena unidade de armazenamento. Copiei acessos internos antes que minha mãe bloqueie. Não sei se ainda tenho direito de ajudar, mas tenho obrigação. Helena não pegou imediatamente. Olhou para Augusto, que estava junto à janela. O advogado assentiu apenas depois de medir o risco. Helena recebeu a unidade e a colocou sobre a mesa, sem tocar na mão de Rafael. Isso não compra proximidade com Miguel.
Ele fechou os olhos como se esperasse a resposta. Eu sei. Também não apaga aquela noite. Nada apaga. Pela primeira vez, Rafael não tentou explicar, dividir culpa ou invocar manipulação. Essa ausência de defesa o tornava menos detestável, mas não o tornava confiável. Helena viu nele uma dor real, porém tardia. A justiça não podia depender da qualidade do arrependimento de um homem. Dependia de provas. Os acessos entregues por Rafael abriram arquivos que Beatriz julgava enterrados. Havia mensagens de diretores combinando versões para auditorias, notas fiscais emitidas por empresas sem funcionários, contratos de consultoria com descrições vagas e aprovações feitas em horários improváveis. Mais importante, havia uma troca de mensagens entre Lívia e o diretor jurídico antigo, referindo-se ao problema Helena como assunto doméstico com impacto societário. A expressão fez Joana estremecer. Para eles, uma mulher grávida tinha sido apenas uma variável operacional. Helena respirou fundo e continuou lendo, porque cada palavra nojenta precisava ser preservada com precisão. Beatriz percebeu que Rafael a traíra antes mesmo de confirmar. Mães como ela sentem a desobediência não como perda de afeto, mas como afronta à propriedade. Chamou o filho ao escritório e fechou a porta com suavidade. Você entregou documentos a ela. Rafael ficou parado, sem negar. Beatriz aproximou-se, o rosto ainda belo, mas marcado por uma dureza antiga. Você vai destruir o que seu pai construiu por causa de uma mulher que voltou para nos humilhar? Ele respondeu baixo. Talvez tenha sido a senhora que destruiu tudo antes. A bofetada não veio. Beatriz era sofisticada demais para gestos que deixassem marcas visíveis. Em vez disso, sorriu com tristeza teatral. Seu pai teria vergonha da sua fraqueza. Durante anos, essa frase teria dobrado Rafael. Naquela tarde, apenas o feriu sem controlá-lo. Meu pai teria vergonha de contratos falsos, de laudos comprados e de uma criança ameaçada por advogados. Beatriz perdeu a máscara por um segundo, e o ódio apareceu inteiro. Rafael entendeu então que nunca estivera diante de proteção materna. Estivera diante de fome de poder vestida de família. Lívia escolheu atacar por fora. Contratou uma agência discreta para espalhar fotos antigas de Helena, distorcer sua trajetória profissional e sugerir que o Fundo Horizonte pretendia tomar o grupo por meio de chantagem afetiva. Comentários falsos surgiram em páginas de notícias, acusando Helena de oportunismo. Um fotógrafo apareceu perto da escola temporária, que Miguel frequentaria durante a estadia na capital. Clara percebeu antes que ele se aproximasse demais e levou o menino embora por outra saída. Quando Helena soube, ficou branca de medo. Depois ficou calma de um modo que assustou até Augusto. Na manhã seguinte, uma medida judicial foi protocolada contra assédio, exposição de menor e difamação coordenada. Augusto anexou registros das publicações, imagens do fotógrafo, vínculos financeiros da agência e contratos ligados a Lívia. Não era uma defesa emocional, era uma armadilha legal. Ao mesmo tempo, Helena comunicou ao Conselho do Fundo Horizonte que se afastaria de qualquer decisão envolvendo sua vida familiar, mas manteria a liderança técnica da auditoria por ter declarado conflito desde o início. A transparência cortou a narrativa dos inimigos antes que ela se firmasse. A imprensa, que no dia anterior insinuara escândalo, começou a hesitar quando recebeu documentos comprovando a origem coordenada dos ataques. Alguns veículos recuaram. Outros dobraram a aposta. Helena recusou entrevistas, apesar de conselhos contrários. Quem fala demais antes de provar oferece palco ao adversário, disse a Joana. Em vez de aparecer diante de câmeras, reuniu em silêncio o dossiê final. Cada página precisava resistir a advogados caros, editoriais maliciosos e lágrimas falsas. A verdade, para sobreviver em público, não podia ser apenas verdadeira. Precisava ser organizada. Mateus trouxe a peça que faltava em uma tarde abafada. Havia encontrado gravações de uma reunião interna realizada 5 anos antes, preservadas por cópia automática em um servidor secundário. O áudio estava danificado, mas Caio conseguiu recuperar trechos. A voz de Lívia aparecia primeiro, irritada, perguntando se Rafael já recebera o laudo. Depois vinha Beatriz, fria, dizendo que a gravidez resolveria 2 problemas ao mesmo tempo, a esposa e os documentos. Ninguém na sala falou quando ouviram. Até Miguel, ausente, pareceu ocupar o silêncio como vítima invisível daquela frase. Helena pediu para ouvir de novo. Clara protestou com os olhos cheios de lágrimas, mas Helena insistiu. Precisava escutar sem quebrar.
porque em breve teria de enfrentar aquelas vozes diante de pessoas que não conheciam sua dor. Na segunda reprodução, reparou em detalhes técnicos, ruídos, nomes mencionados, horário provável. A mulher ferida ficou em silêncio. A profissional tomou notas. Augusto observou essa transformação com respeito dolorido. Não havia frieza ali. Havia uma mãe que aprendera a congelar o sangue para impedir que queimassem o futuro do filho. Rafael ouviu a gravação naquela noite, sentado sozinho na sala de conferências vazia. Helena não esteve presente. Enviou o arquivo por meio de Augusto, com autorização formal e sem comentário pessoal. Talvez isso o ferisse mais que qualquer encontro. A voz da mãe falando da gravidez como ferramenta destruiu a última desculpa que ele guardava. Lívia, perguntando pelo laudo, matou a memória da amiga delicada. Rafael apoiou os cotovelos na mesa e cobriu o rosto. Não chorou por nobreza, mas por vergonha. A verdade não o absolvia. Apenas lhe retirava a mentira onde se escondia. No dia seguinte, ele assinou a convocação de uma assembleia extraordinária de acionistas. Beatriz tentou impedir, alegando instabilidade de mercado, risco de pânico e ataque externo. Rafael respondeu diante do conselho que o risco maior era continuar mentindo. Alguns diretores, percebendo a mudança do vento, começaram a negociar cooperação. Outros fugiram para advogados. Lívia apareceu em público sorrindo, afirmando que tudo não passava de disputa familiar explorada por interesses financeiros. Seus olhos, porém, já não brilhavam. Quem vive de controlar narrativas sabe quando os fatos começam a pesar mais que frases. Helena preparou sua apresentação durante 3 noites. Não queria transformar a Assembleia em espetáculo de humilhação, embora muitos esperassem isso. Seu objetivo era claro: provar os desvios, proteger investidores inocentes, responsabilizar os culpados, limpar o nome próprio e estabelecer legalmente a verdade sobre Miguel. Cada item tinha ordem, documento, testemunha e consequência. Clara lhe trouxe chá que esfriou intocado. Joana revisou gráficos. Caio checou metadados. Augusto estruturou a sequência jurídica. Era uma guerra sem armas visíveis, travada com datas, registros, assinaturas e uma coragem que não cabia em manchetes. Na véspera da assembleia, Helena entrou no quarto de Miguel e o encontrou acordado, olhando as luzes da cidade pela janela. — Você está triste, mamãe? — perguntou ele. Ela sentou-se na cama e puxou o cobertor até o peito do menino. — Estou cansada. Miguel tocou sua mão. — Quando você fica cansada, faz cara de pedra. Helena riu baixinho, com uma emoção que doeu. Pedras também protegem castelos. Ele pensou por alguns segundos. Mas depois elas dormem? Ela beijou seus cabelos. Depois elas aprendem a descansar. Quando Miguel adormeceu, Helena ficou ao lado dele mais tempo que o necessário. Pensou na jovem que saíra da mansão com uma mala velha, grávida, acusada, quase sem dinheiro. Pensou na mulher que agora possuía provas capazes de derrubar um império, mas ainda sentia medo quando o filho respirava mais fundo durante o sono. A força não era ausência de fragilidade. Era continuar escolhendo o certo enquanto a fragilidade pedia esconderijo. Ao apagar a luz, Helena soube que a batalha seguinte não seria apenas contra Beatriz e Lívia. Seria contra a tentação de reduzir justiça à vingança. Na manhã da assembleia, a cidade acordou sob sol duro, sem a piedade dramática da chuva. Carros oficiais chegavam ao centro de convenções, jornalistas ocupavam a entrada e acionistas cochichavam como fiéis diante de um julgamento. Helena desceu do carro acompanhada de Augusto, Joana e Caio. Rafael já estava dentro, cercado pelo conselho. Beatriz usava pérolas e um vestido claro, como se pureza pudesse ser costurada. Lívia distribuía sorrisos treinados. Helena atravessou o saguão sem acelerar. Cada passo dizia que a mulher expulsa não voltara para pedir abrigo. Voltava para acender as luzes. O salão principal do centro de convenções tinha luz demais para abrigar segredos. As fileiras de cadeiras estavam ocupadas por acionistas, advogados, jornalistas e executivos que, até pouco tempo antes, tratavam o nome Monteiro como sinônimo de estabilidade. Helena caminhou até a mesa central sem procurar o olhar de ninguém, embora sentisse cada rosto voltado para ela. Beatriz estava sentada à esquerda, com as pérolas brilhando sobre a pele pálida. Lívia sorria para câmeras, como quem ainda acreditava que a aparência podia vencer documentos. Rafael permanecia de pé, silencioso. Helena colocou sua pasta sobre o púlpito e esperou que o burburinho diminuísse. Não havia triunfo em seu rosto, nem ansiedade. Havia concentração.
Durante anos, imaginara aquele retorno de muitas formas, algumas inflamadas por dor, outras alimentadas por noites de medo ao lado do berço de Miguel. Agora, diante da sala cheia, não sentia vontade de ferir por prazer. A justiça, quando finalmente chega, não precisa gritar para provar força. Ela abriu o primeiro documento, ajustou o microfone e começou a falar com a mesma voz serena que um dia Rafael ignorara. Esta apresentação não trata de vingança pessoal. Trata de fatos verificáveis, de prejuízo patrimonial, de fraude documental e de uso indevido de estruturas corporativas para proteger interesses privados. As palavras caíram uma a uma, limpas, formais, impossíveis de reduzir a drama familiar. Na primeira tela surgiram organogramas de empresas ligadas à Atlântica Norte. Helena explicou como contratos sem entrega real sustentavam repasses sucessivos, fragmentados para escapar de controles internos. Alguns acionistas se inclinaram para a frente. Outros olharam diretamente para Beatriz, que manteve a cabeça erguida como uma rainha cercada. Rafael observava cada gráfico com um peso crescente no peito. A clareza de Helena era devastadora porque não deixava espaço para ilusões confortáveis. Ele via datas que coincidiram com reuniões que assinara sem ler, pagamentos aprovados sobre relatórios resumidos por pessoas em quem confiara, avisos ignorados em nome da pressa e da arrogância. Em outros tempos, teria procurado desculpas. Naquele salão, entendeu que ser enganado não o livrava da responsabilidade de ter preferido a facilidade. O império ruía, mas era sua imagem de si mesmo que desabava mais fundo. Helena passou então aos contratos de imagem e eventos. O nome de Lívia apareceu em sucessivas autorizações, sempre cercado por consultorias intermediárias, notas vagas e valores incompatíveis com os serviços descritos. Lívia perdeu o sorriso, mas ainda tentou manter o queixo alto. Um advogado levantou-se para contestar a exposição, alegando que os documentos careciam de contexto. Augusto, sentado próximo à mesa central, respondeu com a voz firme que todos os arquivos tinham origem validada, metadados preservados e cópias entregues às autoridades competentes. O advogado sentou-se antes de concluir a ameaça. A tela seguinte trouxe mensagens recuperadas, linhas de pagamento e o vínculo entre a consultoria de Lívia e a empresa que produzira o laudo usado contra Helena 5 anos antes. O salão mudou de som. Não foi silêncio completo, mas um murmúrio pesado, indignado, a reação de pessoas que começavam a perceber que a fraude financeira e a violência íntima pertenciam à mesma engrenagem. Helena não olhou para Rafael naquele momento. A verdade sobre o laudo não precisava de seus olhos para alcançá-lo. Ela já estava dentro dele, rasgando as últimas defesas. Beatriz se levantou devagar. Isso é inadmissível. Uma assembleia empresarial não pode ser convertida em tribunal sentimental por uma mulher ressentida. A frase revelou mais do que pretendia. Helena virou-se para ela com uma calma que gelou até os jornalistas. Ressentimento não falsifica exames, senhora Beatriz. Ressentimento não autoriza transferências emergenciais, não apaga memorandos de risco e não contrata fotógrafos para seguir uma criança. O rosto de Beatriz endureceu. Pela primeira vez, sua elegância pareceu insuficiente. O público já não via uma matriarca defendendo o legado, mas alguém tentando impedir a luz. Helena acionou o áudio recuperado. Antes de reproduzi-lo, avisou que apenas trechos essenciais seriam apresentados, preservando dados sensíveis e respeitando o processo legal. A voz de Lívia surgiu primeiro, distorcida mas reconhecível, perguntando se Rafael já recebera o laudo. Depois veio Beatriz, fria, dizendo que a gravidez resolveria 2 problemas ao mesmo tempo. O salão inteiro prendeu a respiração. Rafael fechou os olhos. Lívia levou a mão ao colar, como se pudesse impedir que a própria voz a denunciasse. Beatriz não se moveu, mas seus dedos tremeram sobre a mesa. Quando o áudio terminou, ninguém falou por alguns segundos. Helena permitiu que o silêncio fizesse seu trabalho. Durante 5 anos, ela carregara aquela noite como uma sentença imposta por outros. Agora, os mesmos outros ouviam a estrutura da mentira sem ornamentos. Um acionista idoso levantou-se com dificuldade e perguntou se Rafael tinha conhecimento da falsificação. A pergunta era necessária e cruel. Rafael abriu os olhos, encarou Helena por um instante e depois voltou-se para a sala. Eu não comprei o laudo, mas acreditei nele porque quis acreditar. Isso também é culpa. Beatriz virou-se para o filho com um olhar de espanto furioso.
Aquele era o verdadeiro rompimento, não a assinatura da auditoria, não a entrega dos acessos internos. Rafael acabara de retirar dela a última proteção emocional, a fantasia de que tudo fora feito em nome dele e, portanto, deveria ser encoberto por ele. Lívia percebeu a mudança e tentou intervir. Rafael, cuidado com o que está dizendo. Ela está manipulando todos nós. Ele a olhou com uma tristeza seca. Você me ensinou a chamar de manipulação qualquer verdade que não me favorecesse. Augusto apresentou então a validação do exame de paternidade realizado por ordem judicial, com coleta acompanhada e cadeia de custódia preservada. Helena não queria transformar Miguel em espetáculo, por isso autorizara apenas a conclusão necessária. O documento confirmava Rafael como pai biológico do menino. A informação atravessou o salão como uma onda. Alguns jornalistas começaram a digitar com pressa. Beatriz empalideceu de raiva, não de remorso. Lívia fechou os olhos, entendendo que sua mentira mais útil havia morrido diante de todos. Rafael ficou imóvel, como se o próprio sangue finalmente tivesse voz. Helena respirou fundo antes de continuar. Meu filho não é ativo, ameaça, moeda de negociação ou instrumento de reconciliação pública. Ele é uma criança. Durante anos, foi protegido da mentira que tentaram colocar no lugar de sua história. Qualquer discussão sobre paternidade seguirá os limites legais, psicológicos e humanos que preservem sua dignidade. A frase, dirigida a todos, atingiu especialmente Rafael. Ele compreendeu que a verdade biológica não lhe entregava direitos instantâneos sobre uma vida que ele recusara conhecer. Ser pai começaria pela aceitação de limites, não pela exigência de perdão. A votação do conselho foi conduzida em meio à tensão crescente. Diretores ligados a Beatriz tentaram adiar decisões, mas os documentos apresentados já circulavam entre advogados, auditores e representantes de acionistas minoritários. A destituição provisória de Beatriz de qualquer função administrativa foi aprovada por ampla margem. Lívia teve seus contratos suspensos e encaminhados para investigação. Contas relacionadas às consultorias foram bloqueadas por ordem cautelar já solicitada. O Grupo Monteiro, pela primeira vez em décadas, deixava de obedecer a uma única vontade. O poder de Beatriz não terminou com um grito, mas com assinaturas. Beatriz aproximou-se de Helena durante um intervalo tumultuado, quando jornalistas tentavam cercar Rafael e advogados discutiam próximos às portas. Sua voz saiu baixa, carregada de veneno. Você acha que venceu porque arrancou aplausos de gente covarde? Helena encarou sem recuar. Não ouvi aplausos. Houve provas sendo reconhecidas. Beatriz sorriu de modo amargo. Você sempre será a mulher que entrou nesta família pela porta errada. Helena sentiu a antiga dor tocar sua pele, mas ela já não tinha raízes. Eu saí pela porta que a senhora abriu. Voltei pela que construí. Lívia tentou escapar antes do fim da assembleia, acompanhada por um assessor, mas encontrou 2 oficiais de justiça no corredor. Não houve cena grandiosa. Apenas a entrega de documentos, a retenção de dispositivos corporativos e o pedido formal para que se apresentasse às autoridades. Ainda assim, quando viu câmeras apontadas para ela, Lívia perdeu a máscara. Chamou Helena de oportunista, Rafael de ingrato e Beatriz de covarde por deixá-la exposta. A beleza cuidadosamente administrada se desfez em segundos. Helena não assistiu. Não precisava ver a queda de Lívia para saber que a mentira havia perdido sustentação. Rafael esperou até que o salão se esvaziasse parcialmente. Helena estava recolhendo seus papéis quando ele se aproximou, sem a comitiva, sem a mãe, sem a arrogância que um dia confundira com firmeza. Parou a alguns passos dela, como alguém diante de uma fronteira que não tem direito de atravessar. Helena. Ela levantou os olhos. Não havia suavidade no rosto dela, mas também não havia crueldade. Rafael percebeu que isso era mais do que merecia. Eu não tenho palavras suficientes. Ela fechou a pasta. Então não use palavras para ocupar o lugar dos atos. Ele assentiu, e algo dentro dele pareceu se quebrar de modo visível. Eu expulsei você grávida. Chamei nosso filho de vergonha antes de saber seu nome. Permiti que minha mãe e Lívia transformassem minha covardia em sentença contra você. Não vim pedir que volte. Seria outra violência. A voz dele falhou, mas ele continuou. Vim reconhecer, diante de você, que não fui vítima principal de ninguém. Fui fraco, orgulhoso e cruel. Tudo o que eu disser agora será menor que o que fiz. Helena o ouviu sem interromper. Durante anos, desejara que Rafael entendesse exatamente aquilo,
Mas a chegada tardia da consciência não produzia a alegria que imaginara. Produzia apenas uma tristeza quieta pelo tempo perdido. Rafael deu mais um passo, então parou. O salão ainda tinha pessoas suficientes para ver. Talvez por isso o gesto tivesse peso. Talvez, apesar disso, ele se ajoelhou diante dela, não como amante teatral, mas como um homem finalmente incapaz de sustentar a própria altura sobre uma mentira. Perdão, disse, não para me libertar, para que você ouça da minha boca que eu sei. O murmúrio ao redor cresceu, mas Helena não olhou para os lados. A imagem que tantas pessoas transformariam em manchete não lhe pertencia por completo. Para ela, aquele joelho no chão não pagava consultas feitas sozinha. Noites de febre de Miguel, cartas ofensivas, rumores, medo, trabalho dobrado e lágrimas engolidas no escuro. Também não era inútil. Reconhecer culpa diante de todos quebrava o ciclo de silêncio que Beatriz tentara impor. Helena respirou lentamente. Levante-se, Rafael. Não preciso de um homem no chão. Preciso de um pai que aprenda a ficar de pé sem ferir. Ele levantou-se com dificuldade. Helena continuou, a voz baixa o bastante para ser íntima e firme o bastante para ser definitiva. Você conhecerá Miguel quando especialistas disserem que é seguro para ele, não quando sua culpa exigir alívio. Haverá acompanhamento, limites, horários, verdade adequada à idade dele e nenhuma tentativa de comprar afeto. Quanto a nós, o casamento acabou naquela noite. O que resta agora é responsabilidade. Rafael aceitou cada frase como quem recebe uma sentença justa. Pela primeira vez, não pediu desconto emocional. Apenas respondeu que obedeceria. Do lado de fora, a notícia já tomava a cidade. O grupo Monteiro entraria em recuperação supervisionada, Beatriz responderia a processos empresariais e criminais. Lívia perderia seus contratos e enfrentaria investigação por fraude documental. Alguns culpados tentariam acordos. Outros fingiriam surpresa. A justiça institucional seria lenta, imperfeita e cheia de recursos. Helena sabia disso. Ainda assim, algo essencial fora conquistado naquele dia. A mentira central havia sido quebrada em público, e nenhuma decisão futura poderia reconstruí-la sem enfrentar documentos, gravações e testemunhas. Naquela noite, Helena voltou ao apartamento antes de falar com qualquer jornalista. Miguel estava no sofá meio adormecido, abraçado ao carrinho vermelho. Clara, exausta, fez um sinal silencioso perguntando se tudo acabara. Helena respondeu com um aceno que significava apenas que a parte mais escura tinha passado. Miguel abriu os olhos quando sentiu a mãe perto. Você fez a coisa de coragem? Ela sentou-se ao lado dele e o puxou para o colo. Fiz. Você ganhou? Helena beijou seus cabelos. Ganhei o direito de contar a verdade com calma. Semanas depois, Rafael viu Miguel pela primeira vez em uma sala clara de um consultório familiar, com Helena presente, Clara próxima e uma psicóloga conduzindo o encontro. O menino olhou para ele com curiosidade, não com amor imediato, porque crianças não existem para curar adultos. Rafael levou um carrinho pequeno, mas esperou autorização antes de entregá-lo. Quando Miguel perguntou se ele era o homem da história difícil, Rafael sentiu os olhos arderem. Sou, respondeu, e vou aprender a não deixar a história ficar mais difícil por minha causa. Helena observou em silêncio, pronta para proteger, mas sem impedir o nascimento cauteloso de uma verdade. Os meses seguintes não trouxeram milagres, e isso tornou tudo mais honesto. Rafael compareceu a encontros supervisionados, atrasou-se uma vez e ouviu de Helena que culpa não justificava irresponsabilidade. Nunca mais atrasou. Beatriz tentou enviar presentes ao neto por intermediários, mas Helena devolveu todos com notificação formal. Lívia desapareceu das colunas sociais e reapareceu apenas em notícias judiciais. O Fundo Horizonte iniciou a reestruturação do grupo, mantendo Helena afastada de decisões em que houvesse conflito familiar, mas reconhecendo publicamente sua contribuição técnica. Ela não precisou ocupar o trono dos Monteiro para provar valor. Um ano depois da Assembleia, Helena voltou a Paraty com Miguel por alguns dias. A casa estava pintada, o quintal florido e o mar parecia menos cinzento do que na primeira manhã de exílio. Miguel correu até a goiabeira, rindo, enquanto Clara reclamava que ele crescia rápido demais. Augusto sentou-se na varanda com café e jornais que já não traziam o nome de Helena como escândalo, mas como referência em governança e recuperação empresarial. Ela observou a cena com gratidão tranquila. A vida não devolvera a inocência perdida, mas oferecera algo mais maduro, paz construída.
Ao entardecer, Helena caminhou sozinha até a praia. A água tocava seus pés, recuava e voltava, como se o mundo repetisse que nada permanece imóvel. Pensou na mala velha no portão da mansão, no batimento de Miguel ouvido pela primeira vez em uma sala fria de hospital. Pensou também em Rafael, agora reduzido ao tamanho real de um homem tentando reparar o que fosse possível. Ela não o odiava, não o esperava. Esse era seu verdadeiro fim e seu verdadeiro começo. Helena Almeida não tinha voltado para ser escolhida. Tinha voltado para escolher a si mesma. Quando Miguel a chamou da varanda, segurando uma pipa torta feita por Augusto, Helena virou-se e sorriu. O sol descia atrás dos telhados, tingindo a cidade de ouro suave. Ela correu até o filho, ajudou-o a levantar a pipa e riu quando o vento quase derrubou os dois. Naquele instante simples, sem câmeras, sem julgamentos e sem sobrenomes pesando sobre seus ombros, Helena compreendeu que justiça não era apenas ver culpados caírem. Era poder respirar sem medo, amar sem pedir licença e ensinar ao filho que dignidade nunca deve ajoelhar diante da crueldade.